pessoal, nessa videoaula nós iremos resolver um exercício prático de nivelamento trigonométrico. Em uma obra, deseja-se determinar a cota do piso em construção de um edifício. Para tanto, tem-se disponível a cota do vértice de outro edifício já edificado, conforme ilustrado na figura abaixo. Para a determinação da cota desejada, o topógrafo instalou uma estação total com capacidade para medição de distância sem prisma sobre o piso em construção, e visou um ponto de cota conhecida no edifício construído. Considerando que o raio da Terra no local da obra é igual a 6.320.000 metros e a refração atmosférica igual a 0,13, calcule a cota do piso em construção. Os valores levantados em campo estão indicados na tabela. Para esse exercício, o topógrafo, então, está considerando, além da curvatura terrestre, a refração atmosférica. Vale lembrar que a gente só considera esses fatores se as distâncias entre os objetos visados e o observador são relativamente grandes. Aí você tem obrigatoriamente que considerar esses valores. Para distâncias pequenas, nós podemos desconsiderá-los devido à sua insignificância. Observem esse esquema que eu retirei do livro Topografia para Engenharia, do Segantini. Ele nos mostra como encontramos o valor de altitude de um ponto visado a partir de um ponto estacionário. Quando nós estacionamos um equipamento e observamos um prisma sobre esse ponto visado, nós estamos visualizando, na verdade, uma linha divisada reduzida, ou seja, refratada. Porém, se considerarmos a vertical correta do nosso equipamento, nós temos uma linha divisada que é um pouco superior àquela que nós estamos observando no equipamento. Essa diferença entre essas duas visadas nos dá um ΔK que chamamos aqui de correção devido à refração atmosférica. Então, caso a distância seja muito grande do equipamento e o ponto visado, nós devemos considerar essa refração atmosférica nos nossos cálculos. Além dessa correção, nós temos também uma correção devido à curvatura terrestre. Como que essa correção aparece? Nós temos o plano horizontal do nosso instrumento, que é aquele plano na linha horizontal em relação à nossa luneta, esse daqui. Porém, se a distância do equipamento for muito longe do ponto visado, a curvatura terrestre não respeita esse plano horizontal, formando o que nós chamamos aqui de ΔR, que é essa correção devido à curvatura terrestre. Então, temos esse ΔR aqui, que é a diferença entre o plano horizontal do instrumento e a linha da curvatura terrestre, que é a linha de nível do instrumento. Além dessas linhas, o exercício também mostra para a gente uma linha de nível do ponto P, que nada mais é do que o plano horizontal a partir agora da superfície do ponto P. Então, nós só continuamos ele a fim de projetarmos essa altitude HP do outro lado aqui do desenho. O HP é projetado dessa forma, seguindo essa linha de nível do ponto P. Tá certo? E como nós calculamos, então, a altitude do ponto Q, o HQ? O HQ vai ser igual à nossa altitude do ponto P, HP, mais a altura do instrumento, HI, mais o ΔR, ou seja, essa correção devido à curvatura terrestre. Observem aqui, ΔQ é o HP mais o HI, mais esse ΔR, mais o ΔG', que é a diferença de altura entre a linha divisada e o plano horizontal do instrumento, mais essa galinha, a ΔG', menos um ΔK, que é aquela parcela de correção devido à refração atmosférica, e menos um HR, que é a altura do nosso prisma, em relação à superfície. Então, nós obtemos dessa forma o HQ. Para simplificar essa fórmula, nós separamos aqui, então, a fórmula da seguinte maneira. HQ é igual a HP mais ΔG' mais HI menos HR mais ΔR menos ΔK. Considerando R igual ao raio da Terra e K a constante relacionada à refração atmosférica, nós conseguimos aqui encontrar as fórmulas para ΔR e ΔK.
onde ΔR é igual à distância entre P e Q, a distância horizontal entre P e Q ao quadrado, dividido por 2R's, e ΔK é igual a K vezes a distância horizontal entre P e Q ao quadrado, dividido por 2R. ΔR menos ΔK é igual a essa formulação aqui que eu apresento, que ao final, convertendo essa distância horizontal para uma distância inclinada, temos a seguinte fórmula: 1 menos K vezes a distância inclinada entre o ponto P e o ponto Q, vezes o cosseno do ângulo vertical ao quadrado, dividido por 2 vezes o raio da Terra. Considerando agora a refração atmosférica com um K igual a 0,13 e o raio da Terra igual a 6.362.000 metros, nós conseguimos simplificar aquela fórmula apresentada anteriormente do HQ para essa fórmula aqui. HQ é igual a HP mais ΔH' mais HI menos HR mais, agora entre colchetes, 6,837 vezes 10 a menos 8 vezes D' vezes cosseno do ângulo vertical ao quadrado. Essa é a fórmula simplificada para obtermos o valor de HQ. É essa fórmula que nós iremos utilizar naquele exercício que eu passei no início da aula. Como nossa Terra aqui tem um raio de 6.320.000 metros e a refração atmosférica considerada é igual a 0,13, nós podemos considerar então a fórmula anteriormente demonstrada, a fórmula para calcular a cota ou altitude de um ponto observado HQ em função do ponto do observador, HP. No nosso exercício, nós não temos a cota do observador, nós temos a cota do ponto observado. Então, nós temos o valor de HQ, que o exercício diz que é igual a 122,745 metros. HP é o que nós desejamos encontrar. Outro dado que o exercício nos diz é o HI, que é a altura do equipamento utilizado pelo observador, que é igual a 1,58 metros. Indiretamente, ele também diz o HR. Por quê? Ele diz que o equipamento não utilizou prisma, ele obteve a distância entre o observador e o ponto observado de forma indireta, mas automática, porque o equipamento permitia isso. Então, como não foi utilizado prisma, o ponto observado foi a superfície. Então, o HR é igual a zero, já que o ponto observado foi a superfície, não utilizou-se um prisma óptico. Além disso, ele também diz a distância inclinada obtida, essa distância entre o equipamento e o ponto observado, que foi igual a 214 metros, que é esse D'. O ângulo vertical, ele não informa, porém ele informa o ângulo zenital. O ângulo vertical é igual a 90 menos o zenite, que é igual a 90 menos 88 graus, 7 minutos e 19 segundos, igual a 1 grau, 52 minutos e 41 segundos. Ele também não informa para nós o valor de ΔH', mas é muito fácil de ser encontrado. Como que eu vou encontrar ΔH'? Bom, eu tenho aqui o meu ponto P, que é o ponto do observador. E o meu ponto observado eu vou chamar aqui de Q. Ele me informou essa distância inclinada entre D e Q. Ele também me disse qual é o ângulo zenital formado por esse alinhamento PQ. Então, eu tenho Z e tenho essa distância D'. O valor que eu quero encontrar é a minha distância entre esse alinhamento PQ e o meu plano horizontal na linha do meu equipamento. Eu tenho meu plano horizontal. Eu quero saber essa distância aqui, então. Ó. Esse é o meu ΔH'. Bom, tendo D' e tendo Z, eu consigo achar ΔH'. ΔH' é igual a D' vezes o cosseno de Z. Porque aqui forma um triângulo retângulo. Observe.
Forma um triângulo retângulo aqui. Agora eu consigo calcular o meu valor de HP através dessa formulação aqui em cima. Como? HP é igual a HQ menos ΔH' menos HI. Como HR é zero, eu não vou colocar aqui na minha fórmula. Menos 6,837 vezes 10 a menos 8 vezes, entre parênteses, D' vezes cosseno de beta, fecha parênteses, ao quadrado. Agora vamos substituir os valores da fórmula. HP é igual a 122,745 metros menos ΔH', que é igual a 214 vezes cosseno de 88 graus, 7 minutos e 19 segundos, menos 1,58 metros, menos 6,837 vezes 10 a menos 8, vezes 214, entre parênteses, 214 vezes cosseno de 1 grau, 52 minutos e 41 segundos ao quadrado. Resolvendo essa expressão, eu vou encontrar, vamos pegar a primeira parte aqui dela, 122,745 menos 214 vezes cosseno de 88,719 menos 1,58. A primeira parte da expressão é 114,152 metros. A segunda parte é 6,837 vezes 10 a menos 8 vezes, entre parênteses, 214 vezes cosseno de 1 grau, 52 minutos e 41 segundos ao quadrado. Então, aqui é menos 3,128 vezes 10 a menos 3 metros. Ao final, então, eu tenho 114,149 metros. Essa é a minha cota no ponto P. Acabamos de resolver um exercício de nivelamento trigonométrico, onde nós consideramos os efeitos da curvatura terrestre e da refração atmosférica. Mas vale lembrar que para distâncias relativamente pequenas, esses efeitos são desprezíveis, então eles não são levados em consideração. Dessa forma, caso o exercício informe a curvatura terrestre, a refração atmosférica, isso significa que esses são valores importantes para os cálculos. Caso o exercício não informe isso, significa que eles foram desprezados. E a mesma coisa vale para os trabalhos de campo. Caso as distâncias utilizadas em campo sejam muito pequenas, você não tem a necessidade de levar em consideração os efeitos da refração atmosférica, assim como também os efeitos relacionados à curvatura terrestre.